Todos nós estamos em busca de paz, saúde, prosperidade, harmonia, conhecimento e, sobretudo, uma vida pacificada, justa e abundante. Mas isso é possível? Sim, é possível. Para tanto, se faz necessário nos compreendermos como princípio da inteligência universal, força e matéria. Possuímos um corpo físico e somos dotados de inteligência e capacidade de raciocínio. Através desses atributos bem desenvolvidos, podemos, sim, trilhar um caminho relativamente seguro e, acima de tudo, capaz de nos fazer avançar e evoluir material e espiritualmente. Para tanto, necessitamos tomar a direção da própria vida, assumindo o comando das nossas ações. Muitas pessoas se sentem infelizes e não encontram um sentido para a vida. No entanto, ao olharmos para a oportunidade da vida, é possível, com a nossa boa vontade, encontrarmos motivos para bem viver. Não podemos permitir que a tristeza estacione em nosso mundo íntimo e faça de nós um ser desprovido de esperança, acreditando não valer a pena lutar para superar os obstáculos. O sofrimento, por vezes, nada mais é que a falta de compreensão sobre as situações que nos desafiam. Assim sendo, o autoconhecimento torna-se fundamental para reconhecermos as nossas capacidades, potencializarmos as nossas qualidades, observarmos os nossos desejos, ambições e limitações, de modo a equacionar os problemas que chegam e deles tirar bom proveito para o nosso desenvolvimento. Sobre esses aspectos, encontraremos meios para, com tranquilidade, controlar as emoções, definindo objetivos no sentido de trilhar uma jornada de autorrealização. Uma vez superado esse platô, nos sentiremos mais produtivos e, consequentemente, importantes nessa vida, não para os outros, mas fundamentalmente para nós mesmos. Lembremos-nos que o nosso maior inimigo, por vezes, somos nós mesmos. Assim sendo, torna-se fundamental reconhecermos que ninguém tem o poder de tirar a nossa alegria ou ainda impedir que realizemos os nossos sonhos. Deixemos a vitimização de lado e tenhamos coragem para assumirmos os compromissos e responsabilidades que exclusivamente nos competem. À primeira respiração, somos considerados efetivamente um ser vivo nesse mundo. E até os 7 anos de idade teremos consciência da fonte, ou seja, o mundo espiritual a qual nós viemos. Aos 7 anos de idade, a mente começa a tomar a sua própria forma e estará completamente formada aos 14 anos. A partir dos 14 anos, o intelecto começa a sua ativação e estará completamente desenvolvido aos 21 anos. Da idade dos 21 aos 28 anos, experienciamos a combinação do corpo, mente e intelecto. Da idade dos 28 anos em diante, a vida dependerá do autoconhecimento. Se a pessoa não desenvolve o conhecimento do self, a sua consciência ficará limitada entre o corpo e a mente. É importante que se saiba que, a partir deste ponto, não poderemos responsabilizar as pessoas, o mundo, muito menos a Deus, pelos nossos fracassos, decepções, frustrações, amarguras, entre outras situações que possam nos aprisionar e limitar o nosso desenvolvimento material e espiritual. Tudo dependerá do autoconhecimento. Essa é uma boa informação. Afinal, essa visão realista nos possibilitará construir, a contento de nossa vontade e disposição, a tão sonhada felicidade, bastando, para tanto,
estarmos em constante investigação e estudo sobre nós mesmos, observando os pensamentos, escolhendo no que pensar, corrigindo possíveis falhas e, com isso, oferecendo um rumo seguro às nossas vidas. É muito importante mantermos o foco sobre a própria vida, não desperdiçando a nossa energia anímica acerca da curiosidade vulgar, que visa saber sobre a vida alheia. Essa perigosa conduta, além de demonstrar uma falta de domínio próprio sobre um sentimento que de nada acrescenta para o nosso equilíbrio, nos fará por vezes adentrar num campo desconhecido e que certamente instigará as nossas mais profundas sombras, contribuindo para afastar o nosso olhar sobre nós mesmos, a fim de cuidarmos daquilo que de fato nos interessa, ou seja, a nossa própria vida. Essa má conduta contribui para a perda da consciência sobre o nosso poder pessoal. Com isso, passamos a nos utilizar mal de nosso livre-arbítrio e complicando o nosso viver. Dirigir a própria vida não é uma tarefa simples. Ela exige um estudo constante sobre nós mesmos, a fim de que tenhamos como despertar a consciência acerca de nosso verdadeiro papel nesse plano terreno. De posse desse entendimento, o passo seguinte é nos conectarmos à criação e nos alinharmos às leis universais. Uma vez alinhados e inspirados pela energia cósmica e pelo Self, entraremos no fluxo do poder criador, de forma a deixar os velhos pensamentos improdutivos num passado cada vez mais distante, adotando, portanto, formas mais evoluídas e equilibradas de se pensar e agir. O que é o conceito de Self? Em uma definição sucinta, Self inclui um corpo físico, processos de pensamento e uma experiência consciente de que alguém é único e se diferencia dos outros, o que envolve a representação mental de experiências pessoais. Por outro lado, o desenvolvimento do Self refere-se à experiência reflexiva de si mesmo, que permite ao indivíduo dar sentido e coerência ao que experiencia, num funcionamento ou mais ou menos coeso. Sobre a energia cósmica. A energia cósmica existe em todos os lugares do cosmos. É o elo entre as galáxias, os planetas, os sóis, luas e as moléculas. É o espaço entre cada um e o tudo. É o elo que mantém todo o cosmo em ordem. Através dela, nós expandimos a nossa consciência e vamos sendo intuídos sobre o nosso verdadeiro caminho nesse plano e sobre o nosso planejamento espiritual. A energia cósmica é fundamental para manter as nossas ações e funções. A deficiência dessa energia pode nos criar perturbações e prejudicar a nossa saúde física, mental e espiritual. Ganhamos energia cósmica através do sono profundo ou em total silêncio. A prática diária da meditação, por pelo menos 5 minutos, também é uma poderosa aliada na obtenção de mais energia cósmica. Por outro lado, fechamos o fluxo e perdemos energia cósmica quando usamos a mente de forma excessiva, quando pensamos inadequadamente, sentimos e agimos de forma equivocada, quando trabalhamos além do necessário. A falta ou o excesso de atividades físicas também é um fator de importância para perdermos energia cósmica. Assim como uma alimentação inadequada, são elementos que também contribuem para essa importante perda. Entretanto, diante de todos esses fatores, aquele que mais contribui para a perda de energia cósmica é o uso inadequado e excessivo da fala. Falar demais afeta o ectoplasma, sendo esse a camada mais externa do citoplasma.
Já o citoplasma é uma região da célula localizada entre o núcleo e a membrana plasmática. A existência do ectoplasma é conhecida há muito tempo. Trata-se de uma substância que permite a existência da vida material, desde os organismos moleculares até o ser humano. Quanto mais energia cósmica, mais vida, mais saúde, mais prosperidade, mais conhecimentos elevados, compreensão elevada e sabedoria. Através dela é possível expandir a visão espiritual, ou seja, o sexto sentido, ver, sentir e ouvir as realidades de alta frequência. Essas três funções da alma são conhecidas como o terceiro olho ou a terceira visão. As respostas que buscamos fora estão todas dentro de nós. Para isso, precisamos de estarmos bem conectados às forças superiores para ter um bom direcionamento na vida e poder utilizar bem do nosso livre-arbítrio, sem interferências vibracionais de cunho inferior. Distante das leis naturais, a miséria começa e o ser humano não pode compreender as situações às quais está envolvido. Com isso, cria-se uma espécie de resistência, aceitando uma forma bruta de viver e se relacionar. Dominado por essa energia, ele se move aceitando a rigidez. A rigidez tranca o fluxo de energia cósmica, impedindo a criatura humana de ser feliz e completar o seu planejamento. Sem consciência, não pode compreender o real propósito de sua vida, restando-lhe, portanto, contabilizar problemas, estresse, tensões e doenças.